A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Livro do profeta Oséias, capítulo 12. Eu, obviamente, como pastor, vez por outra, tenho curiosidade de saber o que é que outros pastores pregam. E entro na televisão. Quer dizer, entro na televisão não, ligo a televisão, vou lá no canal e zapeio aqui e acolá, ligo o rádio, vou no YouTube e pesco aqui e acolá mensagens, sermões que estão sendo pregados por pastores em outras igrejas e que se vão para a televisão, se vão para o rádio, é que os próprios pastores acham que aquela mensagem precisa ser conhecida de todos, senão não ia para a televisão, senão não ia para o rádio. E quanto mais eu ouço, quanto mais eu assisto, mais eu me conscientizo que nós aqui na Bethesda estamos numa outra rota, estamos num outro caminho, estamos com outra pegada, estamos com outra proposta. E você me pergunta e diz, qual é então a proposta distintiva, marcante, que distingue a Bethesda dessa vasta maioria de pastores que prega no Brasil hoje? Eu diria assim, o fator distintivo, e nele eu tenho martelado, e eu tenho insistido, e eu tenho voltado ao tema com muita frequência, o fator distintivo é o seguinte: Igreja Bethesda, esqueçamos o projeto de uma vida sem problemas, sem dificuldades. Essa vida não existe. Isso é um delírio religioso. Esqueçamos o projeto de uma vida que sempre progride, de bem para melhor, de melhor para excelente, de excelente para o ótimo, do ótimo cada vez melhor. Essa vida não existe. Esqueçamos o projeto de vida que ambiciona chegar a um porto, a um lugar, a um patamar, a um grau de excelência. Mesmo que esse porto seja, entre aspas, uma vida santa, ou uma determinada quantidade de dinheiro e de prosperidade. Em outras palavras, o que eu tenho pregado aqui na Bethesda é: esqueçamos o projeto de vida que imagina alcançar uma felicidade idealizada. Um dia eu vou ser feliz. Porque quando uma pessoa me fala hoje essa frase, a minha primeira reação é: e o que é ser feliz? Quando é que a gente finalmente pode amarrar o nosso bornal, colocar a mochila de lado, arriar a mala e dizer: pronto, cheguei, sou feliz? Quando? Quem chegou a esse estágio? O bispo que prega na televisão? O apóstolo que prega na rádio? Quem pode chegar e arriar as malas e dizer: pronto, eu sou o padrão da felicidade perfeita? Qual? Quem? Onde é que ela está? Então, por causa disso, uma frase que nós não podemos usar, também o inverso, o contrário, o oposto disso é: pastor, minha vida não deu certo. E quando eu pensei nessa frase, pensei até no criminoso que está na polícia ou que está lá numa penitenciária. Será que um cara que está preso, condenado a 30 anos de cadeia, pode olhar e dizer assim: minha vida não deu certo? Porque estou preso,
condenado a passar 30 anos dentro de trás de grades, ele pode dizer minha vida não deu certo? Não. A vida de ninguém aqui, e nem na penitenciária, pode ser rotulada como uma vida que não deu certo. O oposto também. Está vendo que eu estou pensando dos dois lados? Como ninguém pode chegar e dizer minha vida deu certo já. Nem de um lado, nem do outro. Então, toda vida, por que eu digo isso? Porque toda vida tem o potencial de dar certo, em qualquer estágio em que se viva. Mesmo uma pessoa presa e condenada numa penitenciária, ele pode começar a fazer a vida dele valer dentro de uma penitenciária. Então, enquanto o nosso processo de vida estiver em andamento, é cedo demais para eu dizer que sua vida deu certo ou sua vida não deu certo. Porque o último capítulo ainda não foi escrito da vida de ninguém. Então eu não posso chegar para você e dizer, cara, que vida fracassada a sua. Eu não posso dizer isso. Como também eu não posso dizer, você é o protótipo do homem feliz ou da mulher feliz. Também não posso dizer. Você é o cara que deu certo, ou você é a mulher que não deu certo. Não posso dizer isso. Ninguém. Estamos todos em construção. Nossa vida toda ela, de todas as pessoas, cheia de problemas, dificuldades. E eu defini num dos sermões que preguei aqui o meu conceito de paz. Qual é o conceito que nós estabelecemos aqui do que é ter paz? Sabe a única coisa que eu quero na vida, pastor? Ter paz. Ter paz. Como é que eu tenho paz? Aí eu falei aqui no sermão, paz não é ausência de problemas. Paz é maturidade, grandeza, para resolver os problemas e as dificuldades que a vida se apresenta, ou nos apresenta, como a vida se apresenta. Paz é maturidade para enfrentar problemas, não é ausência de problemas. Então, a pergunta é a seguinte: se a minha vida ainda não deu certo e nem a sua é um fracasso, sua vida não é um fracasso. A minha vida não é o protótipo da vida perfeita. Eu não sou o ideal de vida para ninguém, em termos de o pastor Ricardo chegou lá, basta você copiar a vida dele que você vai ser tão feliz quanto ele. Cara, eu estou lutando. Eu estou trabalhando, eu estou resolvendo problemas, angústias, dificuldades. Eu estou minhoca na cabeça. Eu tenho sonhos que não devia ter. Eu tenho arrogâncias que tenho que me ver livre delas. Eu tenho um monte de coisa. Então a minha vida não é a vida do cara que arriou as malas e cruzou os braços e agora é só esperar a glória. Como a sua vida também não é, e a vida de ninguém. A pergunta é, como é que nesse processo nós trabalhamos a nossa vida? Com Deus, no poder do Espírito Santo. Em outras palavras, o que fazer para que a minha vida dê certo? Como que eu posso trabalhar a minha vida para ela não se perder? Estou pensando num conceito de salvação não para depois da morte. Sua salvação para depois da morte é uma conquista do Calvário, é graça. Foi Jesus que conquistou, não tem nada a ver com você. Eu estou pensando num conceito de salvação em que, com esta segurança de que estamos salvos pela fé, nós, com esta segurança, somos livres
para fazermos a nossa vida acontecer aqui, agora. Porque eu conheço e conheci nesses tantos anos que sou pastor, que pastoreio e lido com crente, com evangélico, com protestante, com católico. Eu aprendi que tem um monte de gente que vai para o céu, eu não duvido isso. Você vai para o céu, meu irmão, você vai, nós vamos estar lá juntos um dia, não tenho a menor dúvida disso. O problema não é esse. O problema é que você está num processo de vida meia sola. Sua vida é mero arremedo do que deveria ser. Sua vida não é a abundância que ela deveria ter, não tem. Sua vida é imatura nos processos de resolver os conflitos. Você é emocionalmente mal resolvido. Você é uma pessoa relacionalmente problemática. Você é uma pessoa que tem que lidar com áreas da sua história que não estão sendo lidadas. E o Evangelho precisa lidar com essas áreas. Por isso que eu tenho, amado estudar o livro do profeta Oséias. E eu creio que o profeta Oséias tem sido na igreja Betesda um marco que nos distingue, que está apontando rumos para essa igreja. É por aqui que a gente vai. É nessa toada que nós vamos. Eu tenho certeza absoluta que nessa toada que nós estamos escolhendo, muitos vão pular fora do barco da Betesda. Muitos vão dizer, não é essa a minha proposta de igreja, nem de religião e nem de Jesus. Tenho certeza disso. E é um risco calculado que eu faço como pastor. Quer dizer, calculado não, é consciente. Calculado não, consciente. Eu estou consciente. Estou consciente de que o que eu tenho feito aqui é chamar as pessoas para uma responsabilidade de vida cristã e não mágica. Que os seus problemas não se resolverão com mágica. Seus problemas não vão se resolver a gente expulsando demônio. Não vão se resolver a gente expulsando demônio. Por mais que os demônios atubibem a cabeça da gente, por mais que os demônios sejam uma dificuldade, por mais que o mundo espiritual seja real, não é esse o problema. O seu problema não é demônio, porque senão eu expulsava agora, porque eu não tenho medo de demônio. O problema é você, são seus conteúdos, é a sua história. É como você encara o seu dever e a sua responsabilidade cristã. E eu sei, estou consciente que muitos não querem isso. Muitos preferem uma igreja que o pastor profetize na cabeça deles coisas boas e ele possa arriar a mala, soltar a mochila, fechar o bornal dele lá e dizer, pronto, agora eu vou descansar. E eu estou dizendo para vocês que não é assim a vida. A vida não é desse jeito. Pastor, o que fazer? Como? E eu acho que é muito interessante porque as falas, a conversa, o diálogo do profeta com Israel são os nossos problemas. Israel não é uma nação atípica. Israel é humana, é humanidade. Israel é um pedacinho de todos nós. Israel é o Piauí. Israel é Taboão da Serra. É Jardins. É Alphaville. É Diadema. É Vila das Belezas. Israel somos nós. É gente. E gente é gente. Seja africano, europeu, americano, gente é gente. E aí os diálogos de Deus com Israel são riquíssimos, porque eles nos remetem a pensar em coisas da nossa história. Vamos ver? O lindo do texto é o que está nas entrelinhas, é onde está o Espírito, e é o Espírito que vivifica. Veja comigo, capítulo 12 do livro do profeta Oséias, olha que lindo. Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro, e multiplica mentiras e violências. E acaba
fazendo tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. O que é que Deus está dizendo para Israel aqui? Dizendo: Israel, presta atenção, você está perdendo, vocês estão em decadência. Por quê? Vocês correm atrás de vento. Em outras palavras, vocês canalizam as energias de vocês buscando o que não tem valor nenhum. Em outras palavras, vocês correm atrás do vento oriental o dia inteiro. Eu sou corredor. Já corri uma vez na minha vida o dia inteiro. Correu o dia inteiro. Quando eu cheguei, a Carolina, minha filha, estava lá esperando e disse: pai, o senhor estava cadavérico. Seus olhos esbugalhados, pensei que o senhor tinha morrido. E Deus está dizendo: Israel, vocês correm o dia inteiro atrás de vento oriental. Sabe o que é que significa isso? Vocês gastam as suas energias atrás de vento. O que é viver? Ponto 1 da minha mensagem hoje. Viver é saber priorizar. Onde que eu gasto as minhas energias? Onde que você gasta as suas energias? Qual é a queixa que Deus tem para Israel? Vocês gastam as energias de vocês correndo atrás do que não tem valor nenhum, atrás de vento. Israel não sabe priorizar, porque na vida, o que determina a vida de cada pessoa são as nossas prioridades. O que é prioridade para você e o que não é. Então a pergunta que eu queria fazer para você é: onde que você gasta as suas energias? Em que você gasta a sua energia? Sua vida. Onde que está o foco da sua energia vital? Sua energia de vida. Onde? Fazendo o quê? Se o mundo, pensem comigo, se a humanidade gastasse as energias que a humanidade gasta, fazendo o bem e não o mal, onde que nós estaríamos como seres humanos? Agora pensem comigo. Só uma coisinha. Vocês já perceberam que mentir a gente gasta mais energia do que falar a verdade? Pense comigo. Eu já menti. Porque a Bíblia diz que quem diz que nunca mentiu é mentiroso. Eu já menti algumas vezes na minha vida. Não vou falar para vocês quando. Mas quando a gente mente, concordem comigo, é uma mão de obra. Porque você, quando mente, você tem que cuidar de todos os detalhes. Se você esquecer um detalhe, você dá brecha para o outro perceber que você mentiu. Então, o mentiroso, ele gasta uma energia construindo a mentira. Nós, os mentirosos, né? Concordem comigo que quando você mentiu, você precisou se guardar. E aí, a verdade não, a verdade você conta. Que é a verdade, você não tem outra coisa para dizer. E aí a mentira, você tem que não só mentir bem mentido, como você tem que já arranjar o argumento para se o outro contestar, e você tem que estar sempre na frente do outro, é uma energia gasta. O mentiroso é um cansado. O mentiroso vive cansado, é por isso que estressa. Então, e eu acho que essa lógica funciona para tudo. Nós gastamos mais energia odiando do que amando. O ódio nos consome, e o amor não. O amor é leve.
Mas o ódio, ele requer uma energia, porque para odiar o outro, você não pode se esquecer, você não pode deixar de lado, você tem que manter aquele negócio sempre com você. É horrível odiar. E o que Deus está dizendo para Israel é: Israel, se você gastasse toda a energia que você está gastando para se afastar de Deus, você gastasse essa energia para se aproximar de Deus, você seria diferente. Porque o grande problema nosso é esse: a gente gasta energia, a gente vive cansado. E a gente leva peso morto nas costas. A gente leva um monte de peso morto que não devia levar. E aí eu pensei o seguinte: vamos imaginar que se a gente trocasse o nome dos demônios que as igrejas neopentecostais usam por outro nome. As igrejas pentecostais gostam de dar nome a demônios e esses nomes se parecem com os nomes das entidades das religiões afro-brasileiras. Zé Pilintra, Tranca-Rua, Sete Caveiras e Pomba Gira. Aí eu fiquei pensando, se a gente trocasse o nome desses demônios por outro nome, por exemplo, vamos imaginar que eu trocasse o nome do Zé Pilintra por ansiedade. Vou rebatizar, você não vai mais se chamar Zé Pilintra, você vai se chamar ansiedade. Vamos trocar o nome do Tranca-Rua por rancor. Tranca-Rua não chama mais Tranca-Rua, ele chama rancor. Vamos trocar o nome da Pomba Gira por esnobismo. Pomba Gira não se chama Pomba Gira, se chama Snob, Dona Snob. Nós veríamos que muitos demônios ocupam um espaço desnecessário na nossa alma, se a gente trocasse o nome. Que ninguém quer admitir que tem um Zé Pilintra, né? Amigo, você tem Zé Pilintra dentro de você. Opa! Sai de perto. Não, você não tem um Zé Pilintra. Você tem uma ansiedade. E isso é um demônio. Não um demônio, anjo caído. É um demônio não porque é entidade espiritual aliada ao diabo. É porque está roubando as suas energias. Está canalizando as suas energias para onde não deveria estar a sua energia. Você tem um rancor dentro de você, isso é um demônio, amigo. Mas não é demônio porque ele veio do inferno, não. É demônio porque ele rouba a sua vida. E o diabo vem para matar, roubar e destruir. Israel, você corre atrás de vento, Israel. Você gasta as suas energias onde não devia, Israel. Você corre o dia inteiro atrás de um vento. E vento não é nada. E aí eu fico pensando como a gente gostaria, e eu acho que esse é o segredo da vida que a gente não tem. O segredo de saber viver leve, sem precisar se exaurir de energias que a gente podia gastar em coisas bonitas. Eu li um texto da Danusa Leão na Folha de São Paulo e eu achei muito interessante, porque a Danusa Leão já é uma senhora, né? Ela, me interessei inclusive de estudar um pouco sobre a vida dela. Ela foi casada com Samuel Weiner, que foi o fundador da Última Hora, irmã da Nara Leão. E ela escreve todos os domingos na Folha de São Paulo. E nesse domingo específico eu achei tudo a ver, por ela ser uma senhora já de idade. E ela tem uma consciência de que a gente não pode ficar carregando peso morto na vida. E o texto dela diz assim, olha que interessante.
Acordei hoje pensando que se eu pudesse, mudava a minha vida toda. Não que ela esteja ruim, mas só para ver que ela poderia ser diferente. Me desfaria de muitas coisas, da minha casa e de quase todas as roupas. Afinal, quem precisa de mais de 2 pares de sapato, 2 jeans, 4 camisetas e 2 suéteres, sobretudo quando está mudando de vida? Se eu tivesse joias, enterrava todas elas na areia da praia, para que um dia alguém enfiasse a mão na areia, brincando, e tivesse a felicidade de encontrar um colar de brilhantes. Seria lindo, não? Das garrafas de champanhe guardadas cuidadosamente na horizontal, daria para abrir mão sem nenhum remorso. Champanhe, além de engordar, não passa de um espumante metido a alguma coisa e nem barato dá, de tão fraquinho que é. Dos vinhos, mais fácil ainda. É um tal problema ter vinho em casa, abrir a garrafa e descobrir que viraram vinagre, que se acaba chegando à conclusão de que nada melhor do que uma boa vodka com a qual sempre se pode contar. E as amizades? Aliás, as amizades, não, as relações. Se tivesse coragem, rasgava o caderno de telefones e fazia outro, só com o nome de pessoas que estão guardadas dentro do coração. Aliás, para essas nem precisaria de agenda. Se pudesse, seria vegetariana. Passaria as noites em claro e teria muito amor por todos os bichos e pelas crianças. Mas como não gosto de bichos, só de gatos, e não tenho nenhuma paciência com crianças, a não ser as minhas, vou ter que atravessar a vida levando essa pesadíssima cruz. Afinal, ficou combinado que de certas coisas não se pode não gostar. E se não gostar, não se pode dizer. Se pudesse, me transformaria numa pessoa sem passado e sem futuro. Iria para um lugar esquisito, onde não entenderia a língua do povo, ninguém entenderia a minha e ninguém conseguiria me fazer sofrer, pois a capacidade de sofrer é um bem pessoal e intransferível. Seríamos todos assumidamente estranhos, como somos no edifício em que moramos, no lugar do trabalho, dentro da nossa própria família. Ou você pensa que as pessoas se conhecem só porque se telefonam e jantam juntas? Se eu pudesse, acordaria hoje de madrugada e sairia descalça, só com um casaco em cima da pele, e iria molhar os pés na água do mar sozinha. E depois ia tomar café num botequim em pé como fazem os homens. Se eu pudesse, faria uma linda fogueira com os meus casacos de pele para saber como vivem os que não têm. Nunca tiveram nem nunca vão ter nenhum. E aproveitando o embalo, cortaria os fios do telefone, jogaria o celular na tela da televisão e o computador pela janela. Se eu pudesse, rasparia a cabeça, fumaria 2 cigarros ao mesmo tempo, tomaria vodka dupla sem gelo num copo de geleia. E pegaria uma tesourinha para picar os talões de cheque, cortar os cartões de crédito, carteira de identidade, CPF, passaporte, sem pensar um só instante nas consequências e sem um pingo de medo do futuro. E jogaria no lixo meus lençóis, meus travesseiros de pluma, meu edredom, e engoliria as minhas pestanas postiças só para aprender que a vida não é isso. Se eu pudesse, esqueceria do meu nome, do meu passado e da minha história. Ia ser ninguém. Pois é, tem dias que a gente acorda assim, mas passa. E aí, quando eu li esse texto, eu pensei, amigo, quanta energia a gente gasta correndo atrás de coisas que são vento. Nada. E aí a gente chega a uma certa idade na vida e diz, cara, como eu corri atrás de besteira, é isso que ela está escrevendo. Me responda uma coisa, qual é a diferença entre uma pessoa genial e uma pessoa medíocre? Qual é a diferença entre uma pessoa genial e uma pessoa medíocre? Um tem energia e outro não. Não é essa a diferença. Todos têm energia. Todos têm capacidade. O que é diferente é onde eles gastam as suas energias. Em que eles gastam as suas forças.
Você imagine a energia que os senadores gastam lá no Senado. Se essa energia fosse orientada para o bem público. Imagine a energia desperdiçada numa briga. Eu já passei horas, irmãos, isso não é força de expressão não, eu já passei horas, literalmente, apaziguando, pacificando uma briga besta de gente, boba. Aí eu fico pensando naquela hora, cara, imagine eu gastar essa minha energia aqui apaziguando, pacificando dois bobos brigando, se eu estivesse gastando essa minha energia em outra coisa. Imagine a energia gasta pelos traficantes para contrabandear droga para a Europa. Imagine a energia gasta pela polícia para coibir esse tipo de coisa. Imagine a energia e o dinheiro gasto numa guerra. Imagine o desperdício do que nós gastamos, nossas vidas, se nós tivéssemos durante esta semana gastado a nossa vida no que tem valor, nos valores do reino de Deus. A maioria das pessoas que eu conheço deixa a Bíblia no banco traseiro do carro e só se lembra no domingo. Foi que eu deixei minha Bíblia? Está aqui atrás. Dizem que 11 milionários morreram quando o Titanic afundou. 11. Havia 11 milionários a bordo quando o Titanic foi a pique. Um deles se salvou. E depois ele relatou e disse, você sabe que na corrida, quando eu estava fugindo para escapar do naufrágio, a única coisa que eu pensei, no cofre do banco está todo o meu dinheiro. E a única coisa que eu me lembrei de levar do quarto foram 3 laranjas. Viver é escolher prioridades. Quem não sabe escolher prioridades não vive. Dizem que um banqueiro estava dirigindo a BMW dele, numa estrada muito perigosa, e aí ele sobrou na curva. BMW sobrou na curva e foi despenhadeiro abaixo, e estava em alta velocidade, mas deu tempo ainda dele soltar o cinto de segurança, abriu a porta do carro, pulou, mas estava com muita velocidade, se redentou todo, mas se salvou, e a BMW caiu lá em cima e explodiu. E logo atrás vinha um caminhoneiro, vindo aquela cena, quando viu o homem todo ensanguentado, foi chegando perto, a única coisa que o homem gritava na beira da calçada era, minha BM, minha BM, minha BM, minha BM. Aí quando o caminhoneiro viu o homem naquele estado de choque, gritando, minha BM, minha BM, minha BM, o caminhoneiro falou, cara, se acalma, que eu ainda tenho que achar o teu braço, que teu braço foi decepado. Ele estava em tanto estado de choque que não notou que o braço tinha sido cortado fora. Quando ele olhou o braço cortado fora, ele gritou, meu Rolex, meu Rolex, meu Rolex. E aí a gente fica perguntando por que a nossa vida não dá certo. Segundo, o que é viver? Como é que a gente pode ser salvo nessa presente geração? Salvai-vos da presente geração. É que Jesus nos ensina nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento. O que é que eu estou negociando para a minha vida dar certo? Quais os meus valores que eu precisei negociar para a minha vida dar certo? O importante não é você ter muito ou pouco. Veja, o importante não é você ser uma pessoa com muito ou pouco dinheiro. O importante não é você ter títulos, sair na fotografia do lado de políticos famosos. Isso não é importante. O importante é o que foi que você precisou negociar para ter o que você tem, ser o que você é. Isso é que é importante.
que determina a vida de cada pessoa, foi o que foi preciso eu negociar. E aí, o profeta mostra, né, que Israel gastou energia no que não deveria, só fez foi multiplicar mentiras e violência. Aí o versículo 2 diz, ainda no versículo 1, diz que ele acabou fazendo tratados com a Síria, mandou azeite para o Egito. Foi preciso que Israel começasse a negociar valores, negociar vida. Quais os valores eu precisei negociar ao longo da minha história para chegar onde cheguei? Isso aqui é importante. E aí o Senhor diz assim, o Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó. E aí o profeta faz uma confusão proposital entre Jacó, pessoa física, e Jacó, pessoa jurídica. O Jacó, pessoa física, o irmão do Isaac, o Jacó da Bíblia, que depois teve o nome mudado para Israel, foi um cara que deu certo. Um homem muito bem sucedido, riquíssimo. Ficou rico. Mas a que preço? A que preço Jacó ficou rico? O que lhe custou? Desde o ventre ele já vinha pegado no calcanhar do irmão. Aí o texto dizendo, lutou com Deus, lutou com os homens e prevaleceu. Era um cara que dava certo. E esse é o problema. O problema do cara que negocia e dá certo é mais grave do que o cara que negocia e não dá certo. Porque o que negocia valores da alma e vai dando certo, ele se sente impulsionado a continuar. Ele se sente estimulado a ser o que é. Eu já conversei com empresários cristãos extremamente desonestos, extremamente aéticos nos seus negócios. E eu vou conversar com um cara, o cara diz assim, pastor, mas Deus está abençoando, né? Com a cara bem cínica, mas Deus está abençoando, né? Em outras palavras, quem é o Senhor para questionar os conteúdos do que eu faço, se eu posso te mostrar a prosperidade de Deus sobre a minha vida? Que é o problema de Jacó, ele foi dando certo, ele foi dando certo, ele foi dando certo. Cada coisa que ele fazia dava certo, cada trambicagem que ele fazia dava certo. Ele enganou o pai, ele enganou o sogro, ele enganou o irmão, ele foi se enganando e ele foi enganando a si mesmo. Ele foi negociando e Deus diz isso. Que o problema de Jacó foi exatamente esse. Que imprimiu um conceito de vida na cultura judaica de que o importante é você dar certo. As coisas estão dando, eu estou sendo bem sucedido, só pode ser a bênção de Deus. O que é evangelho, queridos? Evangelho é pelo que você determinou que vai viver ou vai morrer. Pelo quê? Qual é a causa que você determinou pela qual você vai viver e vai morrer? Porque se nós não tivermos consciência de qual é a causa pela qual nós vivemos, é muito fácil negociar os valores e os conteúdos da alma, e aí cai na parábola que Jesus contou daquele homem, que com certeza era um agricultor, e a sua terra naquele ano foi fértil, naquele ano a safra foi abundante, a produtividade do solo foi excelente, as pragas não bateram como batiam, e ele juntou num tempo em que o mercado estava em alta, e ele ficou rico, e ele juntou muito, e ele estava nadando no bom e no melhor.
E aí ele disse para si próprio: alma, agora tu tens em abundância, descansa, desfruta. E o Senhor disse: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para o que servirá. E aí vem a aplicação que diz assim: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E eu lia esse texto como evangélico, de que vale o homem ganhar, morrer e ir para o inferno. Mas aí depois eu comecei a ler esse texto de uma forma mais existencial. Do que vale ganhar o mundo inteiro se no processo você perdeu a alma? E perder a alma não é morrer e ir para o inferno só. É muito mais grave. No processo você deixou de ser um homem humano, doce, bom. Você ganhou muito. Mas veja no que você se transformou. Veja que tipo de gente você é hoje. Veja que tipo de gente você está se transformando. É essa questão que nós temos que nos deparar o tempo inteiro. Que tipo de gente eu estou me transformando? Que tipo de pessoa? Não é eu ganhei. Ganhou, tudo bem. Mas a questão é mais funda, a questão é mais profunda. A questão é outra. Não é o que você ganhou. É o que tipo de pessoa você se transformou. Porque Davi, Saul, Salomão, todos esses homens ganharam muito. Mas o critério de juízo não foi: Davi, você agora tem um trono. Saul, você agora é rei. Salomão, você agora é o Senhor da sabedoria da terra. Que tipo de pessoa você se transformou, Saul, no processo do poder? Que tipo de pessoa? Que tipo de pessoa você se transformou quando você teve poder nas mãos? Porque na vida é isso. E aí vem a acusação de Deus contra Israel: Israel, não é isso. Não é amealhar, juntar, ter. Israel, é que tipo de pessoa nós nos transformamos. Pai bendito, que essa graça que temos experimentado a cada dia, que esta palavra que toca os corações por meio do Teu Santo Espírito, que age e usa a voz, a palavra humana para comunicar a mensagem de Deus. Senhor, que tudo aquilo que o Teu Espírito já está realizando e começou a realizar nos corações, nas pessoas, nas mentes, possam de fato frutificar de maneira bonita. Aquele, Senhor, que tem se sentido abandonado, aquele que tem se sentido sozinho, aquele que está sobrecarregado, possa, Senhor, de fato, experimentar aquilo que essa palavra, essa mensagem propôs. E sejam, Senhor, resgatados dessa condição. Possam encontrar refrigério nas suas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.